Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Nós vamos dar início à nossa aula em nome de Jesus. Oremos a Deus, maravilhoso Deus e Pai celestial, amado Deus, nós nos colocamos em Sua santíssima presença, pedimos as Suas bênçãos, Senhor, nesta noite. Vem nos ensinar, nos inspirar, Espírito Santo, vem nos dar a sabedoria do Teu Espírito para ministrar, para entender, para compreender a Tua palavra. Eu oro também, meu Deus, para que esta aula seja uma bênção nas nossas vidas e na vida daqueles que estarão ouvindo, estarão estudando conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, nos abençoa. Amém e amém. Pode assentar, irmãos. Então, meus irmãos, hoje nossa escola bíblica, quarto trimestre de 2025, revista CPAD. Nós estamos lições bíblicas, nós estamos estudando o quarto trimestre. O tema desse trimestre é Corpo, Alma e Espírito. O título desse trimestre é A Restauração Integral do Ser Humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando na nossa sede PRRCE, hoje 22/12/2025, às 19 horas. Lição de número 12. O tema da lição de hoje é o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal, Renovação dos Remidos, no Ceará. Amém. Pode passar. O texto áureo de hoje. Vamos ler todos juntos. A voz da classe está na voz da missionária Rita Félix. 1, 2, 3. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Pode passar. Nós vamos agora aos objetivos da lição. Primeiro, o Espírito Santo inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Então, no primeiro objetivo, nós vemos a obra, o ministério do Espírito Santo, que é Deus, né? Ele inicia e fundamenta a nossa vida espiritual. É pelo Espírito que nós iniciamos nossa vida com Deus, e é pelo Espírito também que a nossa fé é fundamentada, ou seja, o Espírito Santo vai nos ensinar, como o Senhor Jesus disse, que ia para o Pai, mas rogaria ao Pai e Ele enviaria o Espírito Santo da verdade, que nos guiaria, nos ensinaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas. E então o Espírito Santo, pela palavra de Deus escrita, é que nos dá realmente vida. E o Espírito Santo também, meus irmãos, aqui no objetivo, traz a palavra consciência. É Ele que traz uma consciência, né, correta de Deus pelo conhecimento. E o Espírito também é quem gera fé. A fé vem pela palavra, mas a obra, a ação é do Espírito, no caso aqui o Espírito de Deus. E o Espírito Santo tem essa missão maravilhosa de nos ensinar as verdades divinas, né? O objetivo 2 é o Espírito Santo atua na comunicação com Deus e no auxílio ao crente, ao servo de Deus, testificando a filiação divina e intercedendo em seu favor. Então nós vemos também o Espírito Santo, irmãos, o responsável pela comunicação com Deus. A comunicação de Deus com o ser humano é pelo Espírito. O Espírito Santo fala ao espírito humano, e então o espírito humano vai entender o que Deus quer, a vontade do Senhor. É pelo Espírito Santo com o espírito humano que vai realmente ter uma comunicação correta de Deus, que vai para a alma e a alma vai externar no corpo, né? E uma das missões do Espírito Santo é realmente nos vincular ao Pai, a ponto dele testificar, né, que nós realmente somos filhos de Deus, tá? E o Espírito Santo também tem um outro papel muito importante na nossa relação com Deus, que é interceder, tá? Então, diz a palavra que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo também é quem opera em nós para saber realmente o que nós desejamos, as nossas necessidades, e na hora da oração Ele vai nos ajudar. 3, o Espírito Santo edifica. Então o Espírito Santo edifica o crente através da oração. Então o Espírito Santo
é que nos dá o desejo de orar, que nos leva a orar, que nos inspira na oração, é que torna esse momento de oração um momento real, vivo, né, na comunhão com o nosso Pai. E além disso, o Espírito Santo também manifesta em nós as línguas. Diz a palavra do Senhor em Atos 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo, que eles falavam línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, tá? O Espírito Santo também na edificação, ele produz as virtudes, né? Virtude é poder, então o poder de Deus vem realmente na pessoa gloriosa do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Também o Senhor Jesus diz em Atos, né? 1:8: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Além das virtudes do poder de Deus manifesto em nós pelo Espírito Santo, irmãos, também tem os frutos do Espírito, né? É pelo Espírito que nós produzimos os frutos de Deus, tá? E os frutos realmente ele representa o ápice da vida cristã. O ápice é o ponto mais elevado da vida cristã, no seu testemunho de fé, de vida, né? Então a obra do Espírito, ele sendo Deus e ele é Deus, é perfeita nas nossas vidas. Concluímos aqui os objetivos, meus irmãos, dizendo que sem o Espírito Santo, infelizmente, nós não podemos ter também uma relação boa com Deus, né? Mesmo confesso em Jesus, mas sem o Espírito Santo, nós ficamos sem direção, né? Porque o ministério da igreja nosso atual é a manifestação do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Pode passar, por favor. Bom, nós vamos agora à leitura bíblica em classe, Romanos 8, 14 a 16, primeira carta aos Coríntios 14, capítulo 14, versículo 14, e também Gálatas 5, 22, 23. Eu vou ler um versículo e a classe lê o versículo seguinte. A voz que vai aparecer é da missionária Rita Félix, representando a classe. Pode passar. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pode passar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pode passar. Vamos à introdução. Pode passar. Pode passar Nesta mais. lição, estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Amém. Então vamos lá. Nessa lição, irmãos, como nós já vimos no objetivo, nós vamos ver alguns aspectos, aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Então, quando nós pensarmos em comunicação com Deus, em manifestação de Deus na vida humana, sempre será pelas Escrituras, e na prática é isso mesmo, sempre será o Espírito Santo no espírito humano, essa comunicação, essa ação, e aí vai para a alma, externa no corpo. E então o comentarista diz alguns aspectos, porque tem muitos pontos, a se observar na obra gloriosa, perfeita do Espírito Santo, que é Deus. E nós vamos também tratar, dentro desse contexto, da relação do Espírito de Deus com o Espírito humano. Nós vamos tratar do despertar da consciência, Então é somente quando a pessoa desperta, acorda, ela tem realmente, passa a ter uma visão, passa a ter uma revelação, passa a ter uma compreensão das coisas de Deus, quando realmente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está presente na vida do ser humano, tá? E a partir dessa consciência, irmãos,
vem numa sequência, a fé é manifesta, nós vamos ver ações, né, obras de fé e do ensino em toda a verdade. Então, a pessoa que tem uma intimidade real com o Espírito Santo, as verdades de Deus são visíveis na vida desta pessoa, no seu falar, no seu andar, no seu viver, em tudo que ela faz. A pessoa está sempre buscando a verdade, qual é a vontade do Senhor, viver a verdade. Não tem mentira, não tem engano, não tem falsidade, não tem nada, né, que não seja real. E vamos ver também a intercessão, né, que é orar, clamar, buscar, tá? Da intercessão, da edificação pelo orar, né? Então a edificação, né? A relação do crente passa a ser tão profunda em Deus pelo Espírito Santo que ele vai inclusive falar línguas estranhas. Nós vamos ver os frutos do Espírito, né, sendo manifesto, tá, na vida dessa pessoa. Os frutos, nós já lemos a relação e vamos detalhar na sequência. Pode passar. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Amém. Então, meus amados irmãos, como nós já estamos pontuando, né, sem o Espírito Santo fica impossível realmente do homem servir a Deus na vontade do Senhor, realmente com compreensão de Deus, né? Porque só o Espírito Santo é quem conhece Deus, só o Espírito de Deus é quem conhece Deus, e é Ele que nos traz essa revelação, tá? O homem até com a Bíblia Sagrada ele lê e às vezes entende o contrário, não compreende, é um mistério, né, que só o Espírito Santo vai realmente abrir a mente e dar entendimento. Então aqui o comentário já coloca que o Espírito Santo é imprescindível. Imprescindível não dá para pensar em servir a Deus sem o Espírito Santo, não é possível, tá? Pensando numa vida espiritual autêntica e frutífera. Autêntica é verdadeira, uma vida verdadeira, uma vida que realmente a pessoa alcança, né? Ou vamos dizer assim, se aproxima, né, da expectativa do Criador, tá? E frutífero, ou seja, que dá fruto tanto de moral, de espiritualidade, como também de serviço, né? É o Espírito Santo que faz esta obra maravilhosa na vida do servo de Deus. Pode passar. A obra inicial do Espírito: consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:18. Amém. Então, tudo realmente se inicia, né, com o Espírito Santo, tá? Antes da vida espiritual mesmo iniciar no sentido de se entregar ao Senhor, o Espírito Santo trabalha na vida do ser humano, irmãos, para ele entender que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus, né? Então a primeira grande obra do Espírito Santo é isso, é levar o ser humano a reconhecer o pecado, que o pecado existe, né? E explicar, mostrar para ele que o pecado é exatamente a desobediência a Deus, não desejar sequer fazer a vontade de Deus e muito menos fazer. Então é o Espírito Santo que inicia esta obra, né, de conscientização, de dar à pessoa essa compreensão, para ele reconhecer que é um pecador e que ele precisa de um Salvador. E é nesse momento, irmãos, que o pecador, o homem, ele se arrepende e entrega a sua vida a Jesus. Aqui no Evangelho de João 16:8, a palavra de Deus, o próprio Jesus fala da obra do Espírito Santo, que é convencer. Convencer é a primeira obra, através da conscientização, não é pela força, né? Convencer o mundo. Quando fala do mundo, é todo ser humano na terra. O Espírito Santo está trabalhando para ele reconhecer que é um pecador, para ele entender que a justiça de Deus é real, tá certo? Um dia o homem será julgado, e do juízo, tá? Então, quando o pecador ele compreende essas coisas,
ele imediatamente quer Jesus, e aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele para ele se render ao Senhor Jesus. Isso é o início da obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Pode passar. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra. Romanos 10, 17. Efésios 2, 8. O que também atinge as faculdades da alma. Romanos 10, 9 e 10. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Amém. Glória a Deus. Então aí está. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, né? Então, irmãos, eu acho muito maravilhoso, porque é muito importante que a igreja, nós, né, tenhamos essa compreensão agora, como instrumentos de Deus na evangelização. O Espírito Santo vai nos usar, pregando, ensinando, orando pelas pessoas, mas nós precisamos ter essa compreensão, que quem vai convencer realmente o ser humano para aceitar Jesus, no sentido de reconhecer a obra, né, sacrificial do nosso Senhor Jesus. Jesus disse: quem crê será salvo. Essa missão de anunciar é nossa, mas a missão de convencer é do Espírito Santo, tá? Então, assim, não adianta nenhum pregador, ensinador, né, querer forçar, querer constranger, querer muitas vezes humilhar, destratar as pessoas, né, constranger. Não precisa, né? O Espírito Santo vai dando as palavras a nós, né, nos nossos lábios, e nós vamos falando, e Ele vai trabalhando na mente e no coração dessas pessoas. Então, na Bíblia Sagrada fica bem claro que a obra da decisão do homem por Jesus é do Espírito Santo. Nós somos só a voz, né? Mas quem faz essa obra do convencimento é o Espírito Santo. Às vezes, o crente lê a Bíblia e quando vai comentar, em vez dele chamar a pessoa, ele afasta a pessoa. O próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim todos. Mas tem pregador que quando vai pregar, a pessoa está até ali com vontade de ouvir, mas fala uma palavra, a pessoa se irrita. O diabo usa, né? Se utiliza às vezes de uma palavra fora que não deveria falar, para afastar a pessoa, né? Então vamos nos vigiar, né, nesse sentido de falar o que está escrito, né? E a primeira mensagem de Jesus para o ser humano é de acolhida: vinde a mim todos, né? E ele ainda diz mais: que sou manso e humilde de coração, porque a religião da época que dominava, a religião responsável para comunicar Deus, era uma religião muito dura, muito pesada, né? O que o povo tinha até medo, muita gente tinha até medo de passar para a religião judaica, porque as pessoas eram até apedrejadas, dependendo do pecado, mortas em praça pública, né? Então, meus irmãos, isso é muito mal, né? Isso é muito mal, porque a essência de Deus é amor. É claro que Deus é justiça também, que as verdades de Deus devem ser ditas, mas nós precisamos dessa sabedoria, irmãos, tá? De não faltar com a verdade, mas também ficar na dispensação do Espírito Santo, porque o que nós falamos num lugar para um grupo de pessoas que ainda não conhecem ainda a obra da salvação, da redenção, num lugar o Espírito Santo pode nos dirigir com uma palavra, no outro lugar pode nos dirigir com outra, porque o Espírito Santo realmente é quem conhece o coração das pessoas. Mas o ponto chave aqui para nós, irmãos, para mim e para você, é que a incredulidade, quem remove é o Espírito Santo. Tem que pregar, tem que ensinar, mas quem vai remover a incredulidade é o Espírito Santo.
Então, assim, eu já vi pessoas pregando, né, humilhando as pessoas, por eles não crer, por eles serem incrédulos, né? Agora a gente, só abrindo mais um pouquinho, a gente lembra de Tomé, né? Tomé, quando chegou, quando os discípulos disseram que Jesus tinha aparecido a eles na primeira vez, quando Jesus ressuscitou, Tomé, que veio na outra reunião, disse: eu não creio, eu só creio se eu ver a mão dele, onde o escravo entrou, e o lado onde a lança furou o lado dele, né? Perfurou, né? E na outra aparição do Senhor Jesus, lá estava Tomé, e o Senhor chama Tomé, e quando o Senhor chama Tomé para ver, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu, né? Então não precisou nem tocar em Jesus, tá? Então, irmãos, Deus vai trabalhar de uma maneira que as pessoas vão nos surpreender, tá? Eu vivi um tempo na igreja que eu me incomodava no encerramento dos cultos, aqueles apelos ameaçadores, constrangedores, né? Eu me lembro de uma pessoa que deixou de vir na igreja, aí perguntaram: por que você deixou de ir na igreja, de nos visitar, né? Eu me lembro dele muito bem, e ele disse assim: não, porque os crentes ficam obrigando a gente a negar Jesus. Que história é essa que o crente fica obrigando você a negar Jesus? Porque ele fica perguntando se eu quero aceitar Jesus, e eu já aceitei desde criança, né? Mas ainda não entendeu essa obra do que significa esse aceitar Jesus, né? Então ele dizia que não vinha porque os crentes ficavam insistindo, na verdade, para ele ser crente, né? E ele não queria ser crente, tá? Então, irmãos, todo tipo de constrangimento, irmãos, constrangimento de: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para uma cadeira de roda, você vai para o leito, você pode sofrer um tiro daqui a pouco, e fica colocando medo, pânico nas pessoas, totalmente descartado. Não é assim que o Espírito Santo trabalha, tá certo? Na vida das pessoas, tá? Agora nós temos que anunciar o que está escrito, para ele ouvir e o Espírito Santo trabalhar na vida dele. O problema é na hora das aplicações, sabe? De colocar situações, a pessoas em situações que deixa a pessoa às vezes apavorada, né? Então, em nome de Jesus. Pois é. Eu me lembro, o presbítero Rondinello falando de alguém que diz assim: nem adianta vir depois do culto, né? Tem que ser agora. Mas eu me lembro de um caso ainda mais grave, né, que aconteceu. Uma pessoa lá de uma família estava enferma e passou mal à noite, e a igreja já estava ali orando, estava ali acompanhando aquela família, e já tinha alguns que eram crentes. Foram chamar um obreiro da igreja, um presbítero, né? E quando o presbítero chegou lá, de madrugada, acordou, tal, e chegou lá, orou pela pessoa, e quando terminou de orar, perguntou: você quer aceitar Jesus? A pessoa disse: não, agora não, pois não me chama mais para orar não. Então, assim, pelo amor de Deus, né, irmão? Esse tipo de coisa nós não podemos, né, fazer assim. Tem um outro ponto que me chama a atenção, irmão, na palavra de Deus, que eu gosto sempre de repetir nesses momentos assim. Foi o caso de Pedro com Jesus. Jesus disse: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus disse para Pedro assim: não foi você, Pedro, que descobriu, foi meu Pai que te revelou. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, não é porque ouviu a melhor pregação, não é porque ouviu o melhor hino, o melhor louvor, não é porque esse ou aquele, não. Esta obra do convencimento e da decisão é do Espírito Santo, tá? E a nossa missão é importantíssima: ler a palavra, explicar o texto e deixar o Espírito Santo trabalhar, tá bom? Pode ter certeza que nós vamos ver resultados, viu? Pode passar. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. João 3:5. O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus. Efésios 2:1. Amém. Pode passar, que já está dentro do que nós comentamos. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada
e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Amém. Então, assim, o novo homem, né, espiritual, ele se torna novo exatamente porque ele passa a ter agora uma mente renovada pela palavra e pelo Espírito, tá? E isso é um processo. A salvação, ela é instantânea. A pessoa aceitou Jesus, se ela partir naquele momento, ela está salva. Mas ela tem vida pela frente. Agora inicia-se um novo processo, né, que é o processo da santificação, que também é do Espírito Santo, né, que aí vem os frutos do Espírito, vem a manifestação do poder de Deus e tantas coisas, né? Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender. Então, às vezes eu percebo que há crentes, né, e até eu mesmo, qualquer um de nós, às vezes, até demonstramos assim um certo aborrecimento, né, de tanto falar, de tanto ensinar, e a pessoa não se decide, né? Mas nós temos que entender isso, que enquanto o Espírito Santo não achar naquele coração lugar para trabalhar, vai ser assim mesmo, tá? Tem pessoas que rapidamente aceitam, tem pessoas que o coração está mais fechado, vai demorar mais, né? Aí a gente pode até fazer um teste de nós mesmos. Quanto tempo eu ouvi o Evangelho para me tornar crente, né? Quanto tempo? Quanto tempo você ouviu, né? Então, e aí a gente quer pregar e a pessoa aceitar na hora, né? Então, essas coisas a gente tem que ter uma certa lógica também, né? Um pouco de psicologia da mente humana, tá certo? Amém? Eu vou passar o microfone para os irmãos que quiserem falar, vai ficar o microfone aberto, o microfone sem fio. Vou passar para o presbítero Rondinelli ficar com ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como é que está aí o sinal, tá bom? Amém. Deixa eu ver o que... Sim. Aproveitar a paradinha. Pode passar. Glória a Deus. Tá bom? Pode passar. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. 1 Coríntios 2, 14, 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 14, 15. Amém. Então, nós precisamos, irmãos, como igreja, como anunciadores do Evangelho, aqueles que levam a mensagem do Senhor, nós precisamos ter essa compreensão para nós, amém? Para nós entender a pessoa lá, que ainda é uma pessoa puramente natural, ela ainda não, o espírito dela ainda não nasceu de novo, ainda está morto no pecado. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, né? E olha, Nicodemos era um doutor da lei, era um principal da lei, né? Era uma pessoa que tinha conhecimento, e ele diz: eu tenho que entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo, olha, né? Porque o homem natural só entende as coisas naturais, só entende as coisas da terra, tá? O próprio Pedro, que faz aquela declaração, Jesus diz: quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois, quando Jesus fala que ia ser preso, que ia ser açoitado, ia padecer na mão dos anciãos, dos principais, ia ser preso, judiado, crucificado e morto, Pedro, né, levanta a voz e diz: não, Senhor, não, tem misericórdia de ti, isso não vai acontecer contigo.
Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu só entende as coisas da terra, né? Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, Jesus estava dizendo que o Satanás estava soprando ali na mente de Pedro, né? Um entendimento, uma visão que parecia ser uma proteção, mas ao mesmo tempo, né, querendo levar Jesus a desistir da principal obra que ele veio fazer, que foi morrer para salvar a humanidade, né? Então, tem coisas no mundo espiritual, irmãos, que com a mente natural nós não vamos entender, tá? Tem muitas coisas que já me aconteceram, mesmo dentro da igreja, que se eu não tivesse essas informações e o Espírito Santo trabalhando na minha vida, eu teria tomado decisões muito erradas em relação à minha vida espiritual, o ministério que Deus me deu, né? Então, assim, quantas pessoas, né, que não vigia e deixa o inimigo soprar na mente dele e abandona o ministério, abandona a obra, abandona a fé, não quer mais nada, não quer fazer mais nada, né? Muito cuidado com isso, irmãos, porque o inimigo de Deus, ele acaba conhecendo nossas fraquezas, porque a gente fala, né? A gente acaba falando, né? Às vezes fala muito que não deve. Então o inimigo pega aquilo dali que a gente fala e começa a trabalhar na mente e, infelizmente, pode trazer um prejuízo espiritual. Alguns até se desviam mesmo da fé. Então, aqui esse versículo mostra o homem natural, irmãos. Nós somos espirituais, mas nós também somos naturais, nós somos terrenos também. Só que quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós der lugar no sentido de deixar o Espírito Santo agir em nós, mais nós vamos superar todas as crises e os problemas que nós enfrentamos nesta vida pessoal, familiar, na igreja, em tudo, né? O Espírito Santo vai nos ajudando, né, para que nós não venhamos sair do foco de Deus, daquilo que Deus quer realmente na nossa vida e fazer através de nós. Isso é maravilhoso, né? Somente os espirituais, né, que conseguem superar tudo isso, tá? Então, às vezes a gente imagina que um crente espiritual é aquele crente que está ali, né, embriagado do poder de Deus, aquele crente que prega, que louva, bonito e tal, tá bom, ele pode ser espiritual porque está fazendo uma obra espiritual e tal, mas eu vou dizer, irmãos, o crente espiritual mesmo é aquele crente que está ligado o tempo todo com o Espírito de Deus, né? Porque quantas pessoas que eram uma bênção e hoje não é mais nada, porque vivia só de momentos, né? Mas todos nós passamos por momentos difíceis, irmão, na nossa vida, crises, conflitos de várias naturezas, mas nós temos que, nesse momento de crise, de dificuldade, irmão, nós temos que buscar mais o Senhor para ouvir a voz do Espírito, esperar em Deus, e isso é que torna realmente, isso é que caracteriza um crente, um servo espiritual, está ligado com Deus. Vamos lá, pode passar. A pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Amém. Então, quando a gente ouve essa palavra pedagogia, pedagogo, refere-se a ensino, né? Então, o Espírito Santo, ele ensina, ele instrui, ele orienta, tá? E é isso que nós precisamos buscar no Senhor, o tempo todo, diante de várias situações que nós às vezes estamos envolvidos, né? Faz parte de nossas vidas. Então, o Espírito Santo fala, me orienta, me mostra como é que... E eu vou dizer, irmãos, quando a gente está buscando mesmo o Senhor ali, ó, ligado com Ele, né? Às vezes você não está numa oração, não está num culto, você está ali sentado na mesa, você está até na direção de um carro, você está trabalhando ali. O Rondinelli está ali naquela correria dentro daquele supermercado, mas ele está pensando em tantas coisas, mas está ligado com Deus, e o Senhor diz, fala com ele ali, até no trabalho dele, como é que ele deve fazer, como é que ele deve tratar o funcionário, né? Às vezes ele se levanta para tomar uma decisão, o Espírito Santo no caminho manda ele mudar, manda ele voltar, manda ele fazer assim. Isso é maravilhoso, irmão. O Espírito Santo é uma pessoa, irmão, que
está dentro de nós, é muito forte isso, e é isso que o crente tem que buscar, porque às vezes alguém se demonstra em palavras diante das pessoas, sabe todas as técnicas, né, de se apresentar como espiritual, mas a gente conhece mesmo o espiritual na convivência, né? É como é que ele lida com as coisas, e nós não estamos falando nem de estado de perfeição, porque isso é impossível para nós, mas um estado de busca constante e contínua de Deus na nossa vida. Pode passar. Os irmãos quiserem falar, levante a mão, um comentário, uma pergunta. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, 2,13, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O apóstolo Paulo, por ele ser um doutor, ter sido um doutor da lei, né? Ele tinha muita pedagogia, né? Pedagogia é muito estudo e ensino, né? Falava, se eu não me engano, 5 idiomas, né? Era uma pessoa muito preparada para a letra, né? Tanto é que quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz que agora a lei dele não é mais a lei da letra, é do Espírito, né? Que a lei da letra é morta por quê? Porque a lei sem o Espírito, ela não dá vida, pelo contrário, muitas vezes matou muita gente, né? Então não dá certo. E aqui o apóstolo Paulo, sendo um pedagogo, ele também dá testemunho do Espírito Santo, né? Paulo refere-se ao papel pedagogo do Espírito Santo, pedagógico, né? Que nos ensina as coisas espirituais, tá? E está ligado com o que Jesus falou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Meus irmãos, isso desde que eu ouvi pelas primeiras vezes, né? Eu guardei no meu coração e assim, eu desejei muito e continuo desejando que o Espírito Santo me ensine, vos ensinará, e ele diz aqui, todas as coisas, irmão, tudo o que nós precisarmos, né, que for necessário para nós da parte de Deus, tenha certeza que o Espírito Santo nos ensinará. E tem mais outro papel aqui dentro da pedagogia do Espírito Santo, vos fará lembrar, né? Quantos momentos que nós estamos ali, às vezes, né, querendo, faço ou não faço, vou ou não vou, Senhor, e aí o Espírito Santo te ilumina, te faz lembrar de uma palavra, de um versículo, para que você não faça errado, para que você faça certo. Tem um irmão que aqui ele me procura, e na maioria das vezes ele disse, eu vou perguntar ao pastor, mas eu já sei qual é a resposta. Eu digo, então por que você vai perguntar, né? Então ele pergunta e eu faço o comentário, não, eu só queria ter a certeza. Então assim, irmãos, quando realmente o homem, ele tem esse encontro do Espírito dele com o Espírito de Deus, agora o Espírito Santo, né? Irmãos, realmente essa pessoa será uma nova criatura, uma nova vida, porque seus pensamentos, que nós já estudamos aqui, pensamento, desejo, vontade, estará tudo alinhado com o Espírito Santo. Esse trimestre é um trimestre, todo trimestre é maravilhoso, é o estudo de Deus, mas esse é muito profundo, irmãos, porque esse trimestre ele traz um estudo antropológico, um estudo humano, do ser humano, né? Em todas as áreas, psicológica, sentimental, tudo, biológica mesmo, os órgãos, funcionamento, tudo para entender o ser humano, claro que de forma superficial, né? Porque um curso de antropologia mesmo, teológica, é muito profundo, vai desde as origens, coisas muito, mas eu creio que esse trimestre ele traz para nós o básico, mas o suficiente, irmãos, para nós melhorarmos nossa relação pessoal, com o próximo e com Deus, porque isso é o sentido da vida, né? Se nós estivermos bem conosco mesmo, com Deus e com o próximo, a vida vai bem, né? E é isso que nós temos que buscar. E o Espírito Santo, ele é o nosso mestre. Amém, irmãos? Aleluia. Pode passar. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas que querem nos influenciar, como filosofias e ideologias
e novas teologias, Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, Colossenses 2:8. Amém. Então, irmãos, sempre que existiu o ser humano, o diabo trabalha para afastar o homem de Deus. Ele conseguiu lá no Jardim do Éden, e um dos objetivos principais dele é isso: é afastar o homem de Deus, ou não deixar o homem se chegar a Deus, né? Ou quando o homem se chega a Deus, a exemplo de Adão e Eva, confundiu o homem, de forma que o inimigo ele não desiste, né, de destruir a vida humana, moral, espiritual, sentimental, em tudo. Então, assim, nós que temos essa informação, que sabemos como nos relacionar com Deus, né, o básico, que é o suficiente, vamos agora vigiar. Eu acho interessantíssimo a palavra do Senhor Jesus, quando ele fala de vigilância e oração. Ele diz que é para nós vigiar, para depois orar, porque se nós não vigiarmos, muitas vezes nós não vamos mais orar nunca mais, né? Então, que o Senhor Deus, né, nos ajude, né, meus irmãos, nessa relação com Deus, né? O Senhor, eu digo assim, que o Senhor oferece tudo que eu e você precisamos para ser vencedores, tá? E com certeza a maior vitória nossa é estar no Senhor mesmo, vivendo no Senhor. As outras coisas, o próprio Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês estão preocupados com o que comer, com o que vestir, pagar conta, resolver problemas? Tá certo, mas busque primeiro o reino de Deus, se dedique ao Senhor, sirva ao Senhor. Ele está vendo tudo que nós precisamos, amém? Devemos orar sim, devemos pedir sim, devemos colocar diante de Deus sim. O Senhor quer ouvir, o Senhor quer abençoar, mas antes de tudo, servir ao Senhor, tá? Vamos lá, pode passar, por favor. A renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que com uma mente sempre renovada desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para nosso viver diário, Romanos 12:2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Romanos 12:2. Pronto, eu gosto muito desse tema, mente renovada. Inclusive, eu já dei mais de uma doutrina aqui, né? E o que eu ensino, normalmente eu aprendo primeiro, eu estudo para mim primeiro, né? Uma mente renovada, irmãos. A mente do crente, ela é renovada de uma maneira geral, porque ele procura alinhar com Deus, mas ela também é renovada todo dia, porque todo dia nós temos situações diferentes, às vezes até as mesmas situações, tá? Ontem ou alguns dias a gente buscou de uma forma, de outra, não deu certo, e orando a Deus e buscando, e numa fração de segundo Deus dá para nós uma luz, um entendimento, e eu não tinha pensado nisso ainda, e aí resolve o problema, ou então você encontra uma solução ali, uma saída para aquela situação, tá? Então, irmãos, uma mente renovada é isso, sempre nova. Uma mente sempre nova, espiritual, é uma mente que Deus todo momento está falando conosco, nós estamos falando com Deus, tá? E ele inicia dizendo: não sejais conformados com este mundo, ou seja, não vamos seguir os padrões deste mundo que desagrada a Deus, nem de comportamento, nem de postura, nem de usos, de comida, bebida, de vestes, de negócio, né? Sempre a vontade de Deus, tá, meus irmãos? E aqui ele coloca também os enganos deste mundo, né? Que nós temos que ter vigilância, tá certo? Que o inimigo às vezes ele oferece vantagem, mas vantagens, né? Com mentira, com corrupção, com desonestidade, tá? Então, muita vigilância, tá? Eu me lembro muito do irmão que estava há muito tempo desempregado, não sei quantos anos, e apareceu uma porta de emprego, e foi lá, porque ele era daquela área, acho que era de contabilidade, foi lá, e vários candidatos,
e quando pegaram o currículo do irmão, gostaram, mas chamaram ele para uma entrevista. Aí a pergunta que o dono da empresa fez foi: você é crente? Ele disse: sou crente, sou servo de Deus. Então aqui não dá para você não, porque aqui precisa mentir. E crente não mente, né? Ele disse: crente não mente. Aí ele perdeu a vaga, apesar de ter um currículo bom, porque ele disse que não mentia ali. E aí passou um tempo, também não lembro quanto tempo, faz tempo que eu ouvi. O telefone tocou, era da empresa, chamando ele para uma nova entrevista. Chegou lá, foi falar com o mesmo patrão. Ele ficou admirado. Aí o patrão disse: eu me lembrei de você, estamos com o seu currículo aqui. Você continua crente, né? Continuo. Pronto, eu estou precisando de uma pessoa que não mente, e crente não mente, né? Então ele ganhou a vaga dele, né? Porque ele precisava de alguém que fosse direito para cuidar do dinheiro dele, dos recursos dele, né? Da tesouraria, né? Então, meus irmãos, para vocês verem que às vezes a pessoa, por procurar viver certo, fazer as coisas certas, ela é rejeitada, ela perde oportunidades, mas Deus tem algo melhor preparado. Eu creio nisso, tá bom? É isso aí, vamos para frente. Para isso é fundamental uma vida de consagração total. Romanos 12:1, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Tiago 1:5-6, Salmos 119 e 105. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1:5-6. Amém. Então, assim, a gente sabe que a onda do mar, ela espuma, né? Mas termina em nada, né? Termina na beira da praia, acabou. E assim é a vida de muitos, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus quer nos dar sabedoria. A sabedoria aqui não é só a informação, irmãos. É como lidar com as coisas, como decidir, como fazer. Tem doutores, tem mestres que cometem erros grosseiros nas decisões, como fazer as coisas, e outras pessoas às vezes não sabem nem assinar o nome e faz as coisas bem feitas, né? Toma decisões acertadas. Um tem sabedoria e o outro não tem. Um tem saber da letra, mas não tem sabedoria, né? Do espírito, da mente. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, tá? E como nós estudamos na lição anterior, né, sobre a disciplina espiritual, que a gente pode chamar também de dieta espiritual, o crente ele tem que ter todo dia na vida dele oração, leitura da palavra, vida consagrada, buscando a Deus, tem que viver o tempo todo ali. É igual o corpo físico, se não se alimentar diariamente, fazer as refeições regulares, tem problemas, né? Tem problemas. Assim também é a vida espiritual, tá bom? Pastor, vai no... Glória a Deus. Cumprimos, irmão, com a paz do Senhor. Pastor, uma certa vez comigo, ele tinha sido desligado da empresa e ele colocou, né, a empresa na justiça, certo? Aí ele me chamou para poder testemunhar a favor dele, porque ele tinha colocado na justiça e eu já tinha trabalhado com ele por algum tempo e ele queria alguém que testemunhasse. Só que ele fez um grupo, ele e o advogado, aí começou a falar umas coisas que não era verdade, né? Não era verdade. E eu sabia que não era verdade. Ele tinha colocado na justiça, que segundo ele tinha sido lesado, né? E estava atrás do que era dele por direito. E quando chegou lá, na frente da juíza, né? Aí ela começa logo a intimidar, né? Dizer assim: você sabe, se você mentir, você vai preso, isso e aquilo. E já começa a colocar medo na gente, né? E eu peguei de frente para ela, eu disse para ela que eu não ia mentir. E ela, uma das perguntas que ela fez para mim era o que é que ele fazia lá. Aí eu disse:
Ele ajudava a trocar preço, ele recolhia carrinho, ele descarregava o caminhão. Ela olhou para mim, um gerente de loja fazia isso, eu digo que fazia, porque como ele trabalha em supermercado, ele não era apenas gerenciando, ele também ajudava nas atividades operacionais. Só que ela achou uma contradição no que ele disse no depoimento dele, certo? Aí ela começou a querer me pressionar. Agora eu vou querer saber, você vai me dizer melhor o que é que ele fazia, fale de novo. Aí eu fui e falei as mesmas coisas. Aí ela, olha, anote aí, mandando o escritor lá, o escrivão escrever, anote aí, porque se ele mentir, ele vai sair daqui preso. E começou o cara a escrever lá, e ela olhando para mim, eu só fiz olhar para trás, pastor, e ela olha para frente, e me pressionando, e me pressionando. Aí ela fez outra pergunta, eu disse, daqui para frente, eu vou me manter calado, porque a senhora está querendo me intimidar, e eu não vou responder mais nada. E ela perguntou as 3 perguntas, eu não respondi mais nada. Entendeu? Só que ele depois foi dizer, você prejudicou meu processo. Eu não. Eu disse para você que eu vinha, mas não ia mentir. Entendeu? Então não menti, eu fiquei calado justamente porque ela estava me pressionando, dizendo que ia me prender e isso e aquilo, porque quando muitas das vezes eles são chamados, eles vão parte mais a favor da empresa, né? Mas ele colocou lá, eu também não sei como ficou, pastor, mas eu me calei, não menti, pelo que eles tinham falado que era para eu falar lá. Eu não falei, só fiz me calar, né? Glória a Deus. Pois é, a verdade muitas das vezes ela traz um preço para nós, né? Um preço, tá? E eu sinceramente eu não consigo entender porque é que aqueles que que estudam para defender a lei, muitas das vezes eles, né, vai por esse caminho da mentira, né, para defender uma mentira. Lamentável, né? É triste isso. Mas vamos lá, pode passar. A área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. João 16, 13. Ouçamos o Espírito. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. Amém. É outra palavra que me chama muita atenção, porque o Senhor Jesus, ele quando vai falar aqui do Espírito de Deus, do Espírito Santo, ele diz o Espírito de verdade, né? Então, muito cuidado, porque Deus, irmão, jamais, de natureza nenhuma, vai concordar com a mentira, tá certo? Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, Efésios 1, 17. Esclarece questões duvidosas, Atos 15, 28, e gera entendimento e paz, Romanos 8, 14. Amém. Então, essas figuras ilustram, né, e essas passagens bíblicas mostram a presença do Espírito Santo em momentos diferentes de nossas vidas, que se nós buscar e esperar nele, ele vai sim dirigir, nos guiar, nos orientar, tá bom? E às vezes essas respostas, elas não vêm de imediato, ou como nós queremos, porque Deus às vezes também está nos provando, né? Nós vamos ter que esperar o agir de Deus, porque nós humanos somos muito apressados, a gente quer uma resposta agora já. Se não responder agora, a gente vai fazer do nosso jeito, e muitas das vezes nós falhamos, né? Vamos lá, pode passar. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 1, 18. Nesse texto, coração, cardia, significa homem interior. Pronto, então é aquilo que eu tenho repetido aqui muitas vezes.
em várias passagens da Bíblia, na maioria delas, irmão, no contexto, coração não fala de sentimento, de emoção. Coração fala do ser interior, né? Aí a palavra no original, que fica bem claro, é esse coração, a exemplo de outros na Bíblia, fala do homem interior, tá? Então, iluminar o coração, talvez alguém fica querendo entender, como é que é isso, iluminar meu coração? É iluminar a minha pessoa, o meu ser interior, tá bom? Então isso é importante e o Espírito faz isso. Vamos lá. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do Espírito, para compreendermos as verdades divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1:18. Amém. Então, a nossa vida com Deus, irmãos, ela é uma revelação progressiva. Todo dia o Senhor vai nos mostrando, nos revelando. Em várias situações o Senhor vai abrindo a nossa mente. A gente não recebe tudo de um momento, né? Tá? Então a vida, devido às nossas limitações também, é claro, é um processo com Deus, tá? Cada dia nós vamos aprendendo. E isso também fala da maturidade espiritual, né? Eu estou numa idade hoje que vou dizer assim, há um ano, quando eu tinha um ano de crente, 5 anos, 10 anos, eu posso ver várias fases, várias situações que eu vivi, como eu reagi e como eu reajo hoje, tá certo? Pela iluminação de Deus, tá bom? Então é importante nós buscar esse amadurecimento com Deus, né? Para a vida. Pode passar. Testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica ao nosso espírito. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, a vida no espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Amém. No original, né, quem conhece os originais, que explica esse filho aqui adotivo, lá no original tem palavras originais para vários tipos de filho, né, a expressão filho. Mas aqui, esse filho, ele é para Deus um filho legítimo. Deus só tem um filho, né, que é Jesus. Nós somos filhos adotivos, mas a nossa posição diante de Deus é de um filho legítimo. Inclusive o próprio Jesus, quando ele foi ensinar os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso é Jesus ensinando a orar, é uma estrutura da oração. E ele diz assim: quando vocês forem orar ao Pai, vocês oram assim. A primeira palavra é Pai, Pai, né? Por quê? Porque Deus tem prazer, né, tem alegria em que nós o vejamos como um Pai, e Ele nos vê como filhos, né? Com todos os direitos, tá? E isso é muito interessante, irmãos, porque a relação de pai e filhos é uma relação de extrema confiança, né? Extrema confiança. Um filho sabe que um pai sempre vai dar o melhor para ele. Estamos falando de pessoas normais, né? Jesus disse que os homens, sendo mal, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Imagina o Pai do céu, né? Ele diz: vos dará o Espírito Santo, vos dará o que vocês pedirem, coisas boas. Então, o que Deus, o Espírito Santo, coloca esse sentimento real na nossa vida, de que nós somos filhos de Deus, né? Por adoção, mas filhos Deus tem como legítimos, né? Em Cristo Jesus. E também em outra parte diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, tá? Então assim, nós fazemos parte da herança de Deus, né? Então isso é maravilhoso, né? E só o filho legítimo tem isso.
e essa obra quem faz é o Espírito Santo. Agora, isso também nos leva para um outro pensamento. Eu tenho que viver como filho também, amém? Porque o que não vive como filho, ele perde a herança, ele perde os direitos, né? Isso é muito interessante, nós ver os dois lados da moeda, né? Todos querem ser filhos de Deus, mas nem todos vivem como filhos de Deus, tá bom? Então, muito cuidado com essa percepção aí, né? Eu sou filho de Deus e vivo e faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu só procuro Deus na hora da dor, da fome, né? Na hora da necessidade, tá certo? Não é bem assim. Deus não aceita essa relação. Pode passar. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios 3:19. Amém. Pode passar. Já está repetindo aquilo que nós já... O Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus, junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Versículo 26 e 27. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. Romanos 8, 2 e 27. Amém. Então, irmãos, essa intercessão do Espírito Santo, né, nos ajudando nas nossas orações, é porque muitas vezes nós não oramos no propósito de Deus, nós pensamos mais no nosso propósito, tá? Inclusive tem uma referência que diz que nós oramos e não recebemos porque nós pedimos para o nosso deleite, para o nosso prazer, para a nossa satisfação, né? E a oração realmente que será respondida por Deus, irmão, é a oração que está dentro do propósito de Deus, tá? Nós temos aquela passagem muito lembrada, quando Paulo orou para Deus tirar o espinho da carne. Ele orou 3 vezes e o Senhor não respondeu com o que Paulo queria, que era tirar o espinho da carne. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. E depois o próprio apóstolo Paulo, certamente revelado pelo Espírito na vida dele, ele entendeu que Deus não tirou o espinho da carne. Para quê? Para ele não se gloriar, não se exaltar. E ele mesmo diz: devido às excelentes revelações que recebi, a manifestação do poder de Deus, para ele não se exaltar, para ele não se tornar grande, para ele não se perder, porque tem muita gente que começa a crescer na palavra, no ministério, no louvor, nas habilidades, nos talentos, nos dons usados por Deus, daqui a pouco toma a frente de Deus, daqui a pouco acha que ele é a solução, que só funciona com ele, começa a se exaltar, se engrandecer e se perde porque Deus se retira dele, tá? Nós temos um exemplo, por exemplo, de Saul, né? Que foi o povo pediu um rei, Deus permitiu Saul, tá? E Saul ficou, nos estudos que se faz, bem claro, se tornou, se deixou ser vencido pela glória, né? Pela fama. Ele queria popularidade a todo custo, ele queria, né, ser visto, ser admirado, né? E se perdeu ali por poucos minutos, né? Samuel, quem tinha que sacrificar era somente Samuel, e ele tomou a frente, depois quis se justificar, que estava perdendo a batalha. Não, mas aí Deus diz que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Então, irmãos, é muito importante nós termos essa compreensão de que nós precisamos orar em espírito. O que é orar em espírito? É o meu espírito ligado com o Espírito de Deus. Por isso que eu me preocupo, irmãos, quando as pessoas, às vezes movidas por um bom sentimento de querer ajudar os outros, de querer ver os outros abençoados, anunciar coisas que Deus não está falando. É só o meu desejo. Se é o meu desejo, eu coloco diante de Deus e seja feita a vontade do Senhor. Eu não posso afirmar uma coisa que Deus não afirmou, porque só quem tem o poder de fazer é Ele.
Então eu me preocupo com isso, porque às vezes as pessoas fazem isso, alguns fazem com boa intenção, querendo ver o outro abençoado, mas não adianta. O caso de Jó, servo fiel a Deus, mas teve que passar pela prova, e Deus não falou com Jó, ele passou sem a voz de Deus, né? Mas foi fiel, porque ele conhecia Deus. Então assim, tem coisa que eu e você não vamos poder resolver na nossa vida e na vida de outros, né? É Deus. Agora, vamos orar sempre, continuamente, vamos crer no milagre sempre, vamos anunciar as maravilhas do Senhor, mas sabendo, né, que tudo tem que estar no propósito de Deus. Hoje, de novo, eu pensei em umas coisas hoje, mais uma vez o Espírito Santo me repreendeu. Talvez se eu tivesse aquilo que eu poderia ter tido por falta de sabedoria humana, terrena, eu não vou dizer a sabedoria de fazer, porque eu tinha o saber de que tinha que fazer, mas não tive a sabedoria de fazer, e eu sinto que é como se o Espírito Santo dissesse: se você tivesse recebido aquela bênção lá, talvez você não tivesse aqui. Então, a gente não sabe por que Deus permite certas coisas nas nossas vidas, e Ele nem vai dizer, tá? E nós temos que ficar no Senhor, esperar no Senhor e servir a Ele. Eu peço que Ele me ajude. Amém, irmãos? Para não ter confusão na nossa cabeça. Vamos lá. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. Efésios 3:20. O Senhor sempre nos surpreende com o seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Amém. Então, quando nós oramos em Espírito, você vai pedir uma coisa e o Senhor diz: eu te darei. Ou você vai pedir uma coisa e o Senhor diz: espera. Você vai pedir uma coisa e o Senhor vai ter uma palavra para você. Isso é orar em Espírito. Está orando por alguém, o Senhor vai falar com você sobre aquela pessoa que você está orando, né? Então é assim que funciona. Orar em Espírito é isso, tá? É o meu espírito ligado com o Espírito de Deus. Eu teve um tempo que eu fiquei, no início da minha fé, eu fiquei assim sem entender, quando Jesus disse que o que nós pedíssemos, tudo que nós pedíssemos seria feito, mas depois eu entendi que tudo será feito segundo o propósito de Deus. Se não aconteceu ainda, é porque ainda não é o tempo, não é a hora, ou então Deus está nos ensinando alguma coisa, tá? Então que Deus nos ajude, né, a fazer intercessões realmente no Espírito de Deus. Vamos lá. Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito, como Salomão escreveu: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, na qual examina o mais profundo do seu ser. Provérbios 20:27. Amém. Deus nos conhece mais do que nós mesmos, amém, irmãos? E Deus sabe como será a nossa reação, nosso comportamento, nossos dias futuros. Então, por isso que tudo tem que ser ali. É claro que a gente não consegue fazer tudo alinhadinho, né? Que nós somos imperfeitos, mas sempre pensando nisso. Eu quero a tua vontade, Jesus, na minha vida. Eu quero, o Espírito Santo, que o Senhor me direcione, que o Senhor coloque no meu coração, na minha mente, exatamente aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para mim. E é isso é maravilhoso. Vamos lá. Edificação e fruto do Espírito. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios 14:14. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. 1 Coríntios 12:7-11. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Amém. Só para entender uma coisa, quando eu estou orando em Espírito e vem as línguas estranhas, se eu estiver em Espírito e o Espírito Santo estiver me dando essas línguas,
eu estou edificando a mim mesmo, eu estou me fortalecendo, eu sinto o poder de Deus, eu sinto ali a graça do Senhor, eu sou renovado, acontece coisas maravilhosas no meu interior. Mas o outro que está me ouvindo, ele não é edificado, ele se alegra porque o Espírito Santo testifica que está na vida ali do servo do Senhor, amém? Então assim, quem está orando em espírito, ele pode receber língua estranha e ele é edificado, e ao mesmo tempo ele pode também estar recebendo sabedoria de Deus, direção de Deus, orientação de Deus, revelação de Deus, até para outro que está ali em volta, para a igreja, enfim, orar em espírito, o meu espírito ligado com o Espírito de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer, irmãos, o sobrenatural de Deus vai ser manifesto, é visível, irmão. Uma pessoa às vezes vem aqui numa oração, numa fração de segundo, ela ligada com Deus, começa a orar, começa a falar, começa a adorar a Deus na oração, a igreja começa a glorificar, começa a acontecer aquele movimento, é o sobrenatural de Deus ali, é o Espírito Santo testificando ali, né? Tá certo? Eu nunca esqueço de uma cena em São Paulo, numa congregação nossa que eu congregava, que o culto estava aquele fervor naquela oração, né, no final, e uma irmã jovem, tomada pelo Espírito Santo, começou a falar em línguas, né, e glorificar, aquela coisa maravilhosa, e naquele momento entrou um bêbado, chegou um bêbado na porta da igreja, e aquele bêbado disse assim, é Deus, é Deus, é Deus, aí na boca dessa moça, falando, ele sentindo e chorando, e naquele dia foi à frente e aceitou Jesus. Então, irmãos, a presença de Deus é tão forte que até as pessoas naturais, elas sentem ali o mover de Deus. Eu lembro também uma vez de uma pessoa que nos visitou aqui sem ser crente, e quando ele botou o pé na porta daquela igreja, aqui na porta da igreja, ele contou para a filha dele, né, que ele disse assim, aquele lugar ali é um lugar de Deus. Quando eu pisei na soleira, na porta da igreja ali, parece que eu fui suspenso e fiquei todo arrepiado, né? Então, meus irmãos, eu me lembro de Deus que falou com Moisés, o lugar que tu pisa é santo, Moisés, né? Então, irmãos, é muito maravilhoso quando o crente, a igreja, ela entende essa relação com Deus, e nas coisas mais simples, o poder de Deus é manifesto, a lágrima desce, né? É maravilhoso isso, muito maravilhoso. Nós temos vivido algumas experiências que mexem muito com as pessoas. Então, o segredo é isso, irmãos, é palavra, oração, Espírito Santo, e com certeza nós vamos ver a manifestação de Deus. Pode passar, por favor. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. 1 Coríntios 14, 4. Amém. É um negócio tremendo, viu, irmãos? Até o próprio ser humano às vezes não entende, né, o que é que está acontecendo, principalmente no início da fé, né? É tremendo, pode passar. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Amém. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Pode passar. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Amém. Pode passar. O ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Chamadas de fruto do Espírito representam o ápice da vida cristã e envolvem nosso ser por inteiro. Amém. Quando o comentarista diz o ápice, é o ponto elevado. Então, um crente, irmãos, a gente não pode estabelecer uma linha de desenvolvimento, mas um detalhe que é importante. Antes do crente querer ser cheio do poder de Deus para curas, milagres, maravilha e tantas coisas, ele deveria primeiro buscar os frutos do Espírito, né? Porque muitos se perdem porque faltam os frutos do Espírito, tá? Muitos às vezes buscam tanto poder, Deus usa em cura, em maravilhas e tudo, Deus está usando mesmo, mas às vezes falta bondade, falta benignidade, falta mansidão, falta alguma coisa aqui dos frutos, que na mente e no coração de muitas pessoas invalida tudo aquilo que ele faz de bonito, de pregar, de ensinar, de fazer coisas maravilhosas, porque falta esses frutos que, vamos dizer assim, é a essência de Deus em nós, tá? É isso. Então a gente vê quanta difamação, quanta intriga, quanta confusão na igreja, porque faltam os frutos. Algum fruto desse aqui está faltando. Amém? Se esses frutos estiverem em nós, irmão, inclusive a palavra de Deus diz que onde o amor de Deus está, a lei, os profetas, os salmos, se cumpre tudo. Onde os frutos estão, irmãos, tudo está bem, tá bom? E é isso que nós temos que buscar sempre. Pode passar. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus, dia após dia, haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Amém. A santificação é um processo. Santificação, de forma bem simples, é separar-se para Deus, para agradar a Deus, para o serviço do Senhor. Isso é um processo que todo dia, né, Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando e nós vamos crescendo, né, em santificação e nos separar para o Senhor. Pode passar. A obra do Espírito de santificação, Romanos 1:4, vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 1 Coríntios 12:31. 13, do 1 ao 13. Isso é, viver e andar no Espírito. Gálatas 5:25. Amém. É interessante essa expressão, viver e andar, né? Porque a pessoa às vezes está vivendo ali no Espírito, mas quando ela se movimenta, às vezes ela tropeça. Então tem que andar, comportamento, língua, fala, ação, tem que ter muito cuidado, né? Porque também o inimigo lança muito tropeço, lança muita tranqueira para nos embaraçar, e aí vem a vigilância. Pode passar. Conclusão, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do Espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, 15 a 17. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. João 16, 14. O Evangelho de João 16, 14 é muito lido aqui na igreja, eu mesmo leio muito, porque me chama muita atenção que o próprio Jesus disse que uma das obras do Espírito Santo era glorificar Jesus, tá bom? Por que glorificar Jesus? Porque foi Jesus quem morreu para nos salvar, amém, irmãos? A obra do Cristo, a obra da expiação, ela é eterna para nos salvar, tá bom? Então a obra do Espírito Santo é nos conduzir em Cristo, no temor do Senhor, para a glória celestial. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Glória a Deus. A palavra está com a secretária.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos apresentar as classes. Classe Soldadinho de Cristo. A classe Soldadinho de Cristo, Derek, Daniel e Miguel. Que todo meu ser ouve o Senhor. Salmos 103, 2a. Glória a Deus. A classe Soldadinho de Cristo tem 8 alunos matriculados, 5 ausentes, 3 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência em classe de 3 alunos, trouxeram 3 revistas. Amém? Agora é a classe Estrela da Manhã. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Segundo Timóteo 3,16. A classe Estrela da Manhã tem 9 alunos matriculados, 4 de seus alunos ausentes, 5 presentes, também não teve nenhum visitante, total de assistência em classe de 5 alunos, trouxeram 2 Bíblias e 6 revistas. Agora é a classe Sol da Justiça. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provérbios 18, 21. O Sol da Justiça tem 7 alunos matriculados, 4 de seus alunos ausentes, 3 presentes, total de assistência em classe de 3 alunos, 3 Bíblias e 2 revistas. Agora é a classe Jovens e Adultos. Além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Glória a Deus. A classe Jovens e Adultos tem 36 alunos matriculados, 25 dos seus alunos ausentes, 11 presentes, 1 visitante, né? Seja bem-vindo, viu, irmão Roberto? Glória a Deus. Total de assistência de 12 alunos. Amém? E agora vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade, né? Na sua presença. Já convido o pastor Vicente para fazer a oração de encerramento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Oremos a Deus, amados, agradecendo ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por nos trazer a sua presença. Continua nos dando a tua graça, o teu poder para te servir, Senhor. Diante desta aula, Senhor, nós pedimos mais graça, mais poder e sabedoria do teu Espírito para viver uma vida de mais comunhão contigo, ó Pai, de mais intimidade. Abençoa nossas crianças, Senhor, para que elas cresçam no temor do Senhor. Ó Deus, Espírito Santo, como nós vimos hoje, abençoa para que elas venham guardar a Tua palavra, para que elas desejem ser ensinadas e aprendam de Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa. Meu Deus, nos leve em paz, em segurança, nos dê uma noite de paz, de descanso no nosso corpo, alma e espírito. Provê todas as coisas que o Teu povo, nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. Glória a Deus.